O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Nos últimos 3 minutos, vimos por que a sabedoria é justificada por seus filhos. Outras versões trazem: a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Se as obras de alguém que crê em Jesus forem obras de Deus, elas irão glorificar a Deus, não ao homem. Jesus dá graças ao Pai por revelar essas coisas aos pequeninos e não aos sábios e entendidos. Paulo fala mais disso em 1 Coríntios, quando diz que Deus escolheu as pessoas fracas, loucas e insignificantes para confundir as poderosas, sábias e importantes. Por quê? Para que ninguém possa se gabar diante de Deus. Ora, se eu entender as coisas de Deus graças à minha capacidade intelectual, então eu posso me gloriar de ter conseguido isso com meus esforços. Mas se entender apenas por revelação divina, de que vou me gloriar? Assim como a salvação é de graça e não depende de meus esforços, o entendimento da palavra de Deus segue a mesma regra. Se você se considera incapaz de entender as coisas de Deus, está no caminho certo. É para a gente assim que ele revela a sua palavra. Jesus diz que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece plenamente o Pai a não ser aquele a quem o Filho quiser revelar. Portanto, é também impossível conhecer a Deus de moto próprio. Deus é tão grande que só Ele pode entender a si mesmo, mas Jesus pode revelar o Pai a quem Ele quiser. Aquele que conhece o Filho conhece o Pai, foi o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 7. Se vocês me conhecessem, também conheceriam meu Pai, ele disse. Porém, se por um lado diz que só o Filho conhece o Pai, e este pode ser revelado a quem o Filho quiser revelar, diz também, por outro lado, que só o Pai conhece o Filho, mas nada diz do Pai revelar o Filho. Há coisas que jamais iremos compreender, e a encarnação de Jesus é uma delas. Como Deus, imenso como é, poderia se tornar homem? Não há explicação que caiba na nossa cabeça. Quando andou aqui, Jesus deu breves lampejos da divindade que estava escondida naquele corpo frágil, quando ele falou como Deus e não como homem comum. Uma vez ele disse: antes que Abraão fosse, eu sou. Olha só. Outra vez: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos? Isso ele disse na primeira pessoa em outra ocasião. Ele já existia bem antes de nascer aqui neste mundo. É desse Jesus que eu estou falando, tão sublime, tão elevado, tão magnífico e mesmo assim tão acessível, a ponto de dizer: vinde a mim. É o que você vai ver nos próximos 3 minutos. Visite www.3minutos.net.